Nesse vídeo aqui tem mais uma dica importante de direito previdenciário público para você que vai fazer a prova da PGE São Paulo. A gente vai tratar aqui de pensão por morte e o momento em que o seu pagamento deve ser iniciado quando o pensionista solicita a sua habilitação. Roda a vinheta aí e a gente já volta. Bem, olha só, a Constituição Federal hoje, desde a emenda 103 de 2019, fala que a pensão por morte será disciplinada em cada ente federativo por suas próprias leis. Olha só o que fala aí o artigo 40, parágrafo 7º da Constituição Federal na redação dada pela emenda 103 de 2019. Ele fala o seguinte, artigo 40, parágrafo 7º. 40, parágrafo 7º. Pronto, agora eu corrigi a cor da caneta. Vamos lá. Ele fala assim, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar de única fonte de renda formal oferida pelo dependente, é o dispositivo que diz que o benefício tem que ter valor no mínimo igual ao do salário mínimo, tá? O benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo. E aí a Constituição não fala mais nada, ele deixa tudo para a lei do respectivo ente federativo disciplinar. E como é que a legislação do Estado de São Paulo, no regime próprio de previdência dos servidores públicos civis, estabelece quanto ao início do pagamento da pensão por morte? É o seguinte, essa lei é a Lei Complementar Estadual 1354, tá? A legislação anterior a ela, anterior à reforma, também trazia normas sobre o início do pagamento da pensão, mas hoje a legislação que trata disso é a Lei Complementar Estadual 1354 de 2020. E ela fala o seguinte, bem, a regra é que desde que o pensionista peça a sua habilitação à pensão no prazo de 90 dias a partir do óbito do servidor segurado, a pensão será paga desde a data do óbito. Então vai ser paga retroativamente desde a data do óbito. Excepcionalmente, se esse pensionista for um filho do servidor segurado com menos de 16 anos, ele tem um prazo de 180 dias para fazer isso. Se o pensionista não pede a pensão dentro do prazo, o que acontece? Ele pode pedir a pensão ainda, só que o benefício só será pago a partir da data do requerimento da habilitação como pensionista, tá? E no caso de morte presumida ou ausência do servidor, tá? O benefício será pago a partir da decisão judicial que reconhece a morte presumida ou ausência. Tá? Então, essas são as regras quanto à data de início do pagamento da pensão no regime próprio de previdência do Estado de São Paulo. Agora, veja só, imagina o seguinte, o servidor faleceu, deixou pensionistas. E aí um pensionista pede para conceder o benefício para ele. E é sabido que é possível que o servidor segurado que faleceu tenha deixado outros pensionistas, outros dependentes aptos a receber a pensão. Será que a administração pode falar para aquele pensionista que já pediu para receber o benefício que ele vai ter que esperar os outros se habilitarem para a administração poder fazer o rateio entre eles? Não. A administração não pode fazer isso, a Lei Complementar Estadual 1354 fala expressamente. O pagamento do benefício não será postergado em virtude de se esperar eventual outro pensionista se habilitar, certo? E agora, imagine outra coisa, o pensionista vai lá, pede para conceder o benefício. E aí a SPPrev nega, fala, olha, você não preenche aqui os requisitos legais para ser pensionista. Esse requerente, que pediu sua habilitação como pensionista pode procurar o Poder Judiciário e pedir para o Judiciário condenar a administração a conceder a pensão a ele, porque ele diz que preenche os requisitos para ser pensionista. Nesse caso, a Lei Complementar Estadual traz uma disposição bem interessante, que é o seguinte, se houver o ajuizamento de ação pedindo para ser habilitado como pensionista, o que acontece? O requerente pode pedir a sua habilitação excepcionalmente
unicamente para fins de cálculo do rateio da pensão entre outros pensionistas que já estão habilitados. Então imagina o seguinte, tem 2 pensionistas habilitados e tem um terceiro que teve seu pedido indeferido, ele foi lá e ajuizou uma ação. Nessa situação, ele quando ajuiza a ação, ele pode pedir lá para a SPPrev, para a SPPrev simplesmente separar a sua cota-parte. É uma habilitação extraordinária, excepcional, para a SPPrev separar a cota-parte que caberia a ele e pagar aos outros pensionistas que já estão habilitados só a cota-parte que cabe a eles, já considerando esse terceiro pensionista. Isso é uma previsão legal interessante porque evita que a administração pública acabe pagando um benefício em duplicidade, simplesmente porque não habilitou anteriormente um pensionista que foi habilitado posteriormente em virtude de decisão judicial. E a lei fala, inclusive, o seguinte: quando a SPPrev for parte nessa ação, ou seja, quando o pensionista ajuiza a ação contra a SPPrev, que é o correto, né, já que a legitimidade passiva é da SPPrev para atender esse pedido, a própria SPPrev pode, de ofício, realizar essa habilitação excepcional desse requerente a pensionista e calcular o rateio da pensão entre os pensionistas que já recebem e esse outro que ajuizou a ação, pagando a esses pensionistas que já recebem só a cota-parte que caberia a eles, já considerando esse terceiro eventual pensionista. Tá? E a lei fala o seguinte: essa cota que é reservada para esse outro pensionista que ajuizou a ação não vai ser paga a ele, ela tem que ficar simplesmente reservada. Tem que aguardar o trânsito em julgado da ação para pagar a pensão para ele. Agora, se houver uma decisão judicial que está lá antecipando a tutela, aí sim, evidentemente, a SPPrev tem que pagar esse benefício. Agora imagina que no fim da ação o pedido é julgado improcedente. Só que a SPPrev deixou lá um tempão uma cota-parte separada, caso a ação fosse eventualmente acolhida e aquele outro requerente fosse incluído como pensionista. Mas a ação foi julgada improcedente. O que deve ser feito? Nesse caso, a SPPrev vai pegar todo esse montante que tinha sido reservado, vai atualizá-lo e vai pagar aos pensionistas que estão habilitados de acordo com as suas cotas. Tá? Então, é isso que estabelece a Lei Complementar 1354 quanto ao início do pagamento da pensão, quanto a eventual novo pensionista. Tá? E a lei fala também que se a SPPrev vier a pagar indevidamente alguma cota-parte de pensão em virtude de nova habilitação, a SPPrev pode cobrar o valor que foi pago indevidamente. Olha só, vou jogar na tela para vocês verem tudo que eu acabei de explicar na lei. Olha só, artigo 19 da Lei Complementar 1354 fala o seguinte: a pensão por morte será devida a contar da data do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos, ou quando requerida em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. A pensão será paga, aqui, inciso 2, ela será paga da data do requerimento administrativo quando for requerida após os prazos do inciso anterior. E no inciso 3 fala que será paga a partir da decisão judicial no caso de morte presumida ou no caso de ausência do servidor segurado. Tá? Seguindo aqui, no artigo 19 ainda, o parágrafo 1º fala o seguinte: a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. E a habilitação posterior, que importe em exclusão ou inclusão de dependente, só produzirá efeito a partir da data da publicação do ato de concessão da pensão ao dependente habilitado. Então veja, a administração imagina que possa ter algum outro dependente que não pediu sua habilitação logo de início, ela não pode, com fundamento nesse seu achismo, deixar de conceder a pensão para quem já pediu. Agora, se outra pessoa vier posteriormente a querer se habilitar, ela só vai receber a pensão a partir do momento em que a sua cota for concedida pela administração. Tá? O parágrafo 2º fala o seguinte: ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, esse, o requerente, poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes.
vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Então, quando é ajuizada a ação pedindo habilitação como dependente, é possível separar a cota parte dessa pessoa que ajuizou a ação para que a SPPREV não continue pagando a pensão de forma integral sem considerar esse possível dependente. E o parágrafo 3º do artigo 2º fala a mesma coisa, só que se refere à situação em que é a própria SPPREV que é parte da ação. Ele fala assim, ó, nas ações em que for parte a São Paulo Previdência, esta poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a essa habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Então é isso, ajuizou a ação, a SPPREV pode separar a cota daquele que ajuizou a ação e continuar pagando a pensão aos demais pensionistas, descontando esse valor que foi separado. E quando a ação é ajuizada contra a SPPREV pode fazer isso de ofício, tá? Seguindo aqui para o parágrafo 4º, ele fala da situação em que essa ação que foi ajuizada é julgada improcedente no final. Ele diz o seguinte: julgado improcedente o pedido da ação prevista nos parágrafos 2º e 3º, o valor retido será corrigido monetariamente e pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com o cálculo das suas cotas e o tempo de duração dos seus benefícios. Então é isso. O pensionista que estava recebendo a pensão e passou a receber menos por conta da ação que foi ajuizada por um terceiro, querendo a habilitação como pensionista, caso a ação seja julgada improcedente, esses pensionistas que já estavam habilitados não ficarão prejudicados. Tá? Eles vão receber o valor que foi represado com a correção monetária desse valor. Tá? E o parágrafo 5º fala da situação em que a SPPREV pagou indevidamente algum benefício. Tá? Fala o seguinte: em qualquer hipótese, fica assegurada a SPPREV, São Paulo Previdência, a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Pessoal, só um último detalhe antes de encerrarmos o vídeo aqui, porque eu acabei não comentando sobre isso, mas só para que não fique nenhuma dúvida, tá? A SPPREV, a São Paulo Previdência, é uma autarquia do estado de São Paulo e é a entidade que é responsável por gerir o regime próprio de previdência no estado de São Paulo, tá? Então, fiquem atentos a isso, é uma informação importante para compreender melhor esses dispositivos legais, beleza? É isso aí, espero que tenham curtido a dica, é um tema muito importante para a prova, tá? Tem uma boa chance de aparecer na prova de vocês. Valeu, até a próxima!